Esse é o review do episódio 2 de Little Voice, a série da Apple TV Plus. E se por acaso você ainda não assistiu o review do primeiro episódio, clica aqui no card porque tem vídeo. E se por acaso você não faz a mínima ideia do que é Little Voice, se você caiu aqui de paraquedas, então tem aqui outro vídeo com tudo sobre a série. Mas antes, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, porque, como eu sempre digo, pra você isso não é nada, mas pra mim me ajuda muito e esse review vai conter spoiler, então assiste a série e depois volta aqui. E esse episódio se chama Eu Vou Sobreviver, então assim, vai rolar uns perrenguinhos com ela. E lá no primeiro vídeo eu tinha comentado com vocês que achava que cada episódio seria referente a uma canção que ela estava compondo e não vai ser dessa forma como eu imaginava. Tem disso um pouco, tudo ela anota ali no caderno dela de composição pra gente entender o que ela tá sentindo, ela usa as referências para compor, mas esse episódio não vai ser destinado a uma música. E esse episódio, ele tem um tom bem mais leve, mais bem-humorado do que o primeiro. O primeiro, ele é muito coração, muito sentimental e inspirador. Esse é um pouquinho mais levado pro tom da comédia. A série é de drama, mas ela tem momentos de comédia. Na verdade, eu acho que tudo hoje em dia, ou sempre foi assim, né? O gênero, ele é definido, mas mesmo assim, as coisas meio que transitam entre eles. Então tem momento triste, tem momento de inspiração, tem momento de comédia, enfim. Então, a série começa com a Bess entregando um dos cachorrinhos que ela passeia lá no apartamento da dona, que é um apartamento super chique de Nova York, e chegando lá, ela vê um piano. Então ela resolve tocar uma música que, de fato, não vai influenciar muito na trama como um todo, mas é muito inspiradora. Ela canta Little Voice, que é a música oficial, é a música tema da série. É um momento muito lindo de piano e voz, e é muito fofo porque os cachorrinhos estão olhando e tal. E aí, logo em seguida, ela vai passar por um perrengue meio bobinho, mas ainda assim é o perrengue, e é aí que é definido o nome do episódio. E o legal é que ela escreve "Eu vou sobreviver" como uma pergunta. Aí depois ela tira ali o ponto de interrogação e afirma, sim, ela vai sobreviver. Então a gente já entende que ela tá otimista nesse episódio, vai. E logo em seguida, mostra ela levando o Louie, que é o irmão dela autista, em um grupo de apoio para autistas e tal. E eles estão falando sobre como conseguir um emprego, já que os meninos todos ali estão tentando conseguir um emprego. E é muito legal, porque no último episódio, depois que ela mandou super mal lá no palco, pagou mormico, ela se demitiu à toa, assim. Ela falou, eu sei que você vai me demitir, então me demiti e tal. E aí o Louie resolve colocar ela ali no grupo, mesmo que ela esteja só acompanhando. Ele fala pro psicólogo, poxa, você ainda não perguntou pra Bess sobre isso? Aí os meninos falam, mas ela tem emprego, né? Aí ele fala, não, ela se demitiu, ela não tem mais emprego. E aí eles começam a resolver essa questão dela estar desempregada, sendo que ela não tinha motivo nenhum pra estar desempregada, porque ela saiu dali sem motivo, o chefe dela não tinha demitido ela que só ficou com vergonha e decidiu parar. E aí o irmão dela dá uma ideia super legal e ele fala assim, poxa, em um episódio de Seinfeld, tem um momento que um personagem lá, que eu não lembro qual era o personagem, ele sai do emprego e no dia seguinte ele volta como se nada aconteceu. Então, tipo assim, eu fui demitida e no dia seguinte eu vou trabalhar. Eu falo, não fui demitida não. E aí ele segue a vida normal. E aí é o que ela faz. Ela vai lá pro bar e começa pra trabalhar como se nada tivesse acontecendo. E aí chega o chefe dela e fala, poxa, você não tinha se demitido? Então o que você tá fazendo aqui? Assim, tirando uma onda, e logo aparece o irmão dela e fala na frente do chefe. E aí, deu certo a minha ideia de você voltar pro emprego como se nada tivesse acontecido? E aí o chefe dela aceita ela voltar e ele fala assim, algo tipo,
não pule as etapas, tudo tem seu tempo, porque ela foi lá no palco cantar mesmo não estando preparada e, enfim, deu tudo errado. Então, assim, viva no seu tempo, deixe as coisas acontecerem. Não é que ele não queria que ela participasse, que ela cantasse no palco. Ele quer, só que ela ainda não está preparada. Então, calma, dê tempo ao tempo, porque as coisas vão acontecer. E a gente começa a entender um pouco da mensagem desse episódio, porque ela é uma menina ansiosa, então deu errado, ela já não quer fazer, ou ela quer fazer sem pensar, entendeu? Sem que as coisas aconteçam naturalmente. E aí, na continuação ali do bar, ela esbarra com Samuel, que é um músico que estava ali presente no dia do micão todo dela lá do palco, e ele fala, poxa, gostei da sua voz, e ela fala, imagina, eu nem consegui cantar. Ele falou, não, o que você cantou, eu vi que você canta bem, anota aí meu telefone. E aí ela... não sei se rola um clima, rola um olhar, eu não sei se o Samuel é gay, se ele é hétero, enfim, ainda tô tentando decifrar o que é aquele personagem. Mas eles têm ali uma troca de contatos. E aí chega o Bane. Eu não falei pra vocês sobre o Bane no primeiro vídeo, mas ele é um amigo dela super divertido que trabalha num bar com ela. E aí ele fala que ele conseguiu um job pra ela cantar e cantar músicas autorais, porque ele faz uma parada tipo Uber, e ele é super comunicativo, e ele, levando um passageiro, descobriu que tinha um bar que precisava de música ao vivo, e ele ofereceu a Bess. E aí, claro que a Bess vai negar, ela vai falar, poxa, não, eu tenho que levar o Lui no grupo de apoio. O Lui fala, não precisa, o pai leva a gente. Aí ela fala, então eu tenho que trabalhar. Aí o chefe dela fala, não precisa, você não vai trabalhar na terça, você trabalha na quarta. Enfim, aí não tem jeito e ela precisa aceitar o convite. E aí que começa todo o conflito dela, porque além de ela ter problema em cantar as músicas dela, ela se embola toda na hora de apresentar a música, porque ela quer explicar exatamente o que aconteceu. Então ela fala, eu escrevi essa música no dia que eu tava triste, porque eu bati o dedinho do pé e não sei o quê. E tipo, tira todo o mistério da música, porque música é arte. E a arte não se explica, a arte se sente e se interpreta, né? Então, às vezes, uma música pra mim, sei lá, é referente a um amor de amiga, e pra outra pessoa é referente a um amor de casal, e às vezes é referente a amor próprio. Enfim, uma única música pode trazer diversas interpretações pra gente, e ela se embola toda porque ela quer super explicar a música. E aí tem uma cena divertida e ao mesmo tempo emocionante, que ela vai com o Lui escolher um terno com o pai, porque o Lui tá atrás de um emprego. E ela pergunta pro pai dela, poxa, você se dá tão bem no palco, como é que você faz? Como é que você se apresenta? E ele fala, não precisa se apresentar, você apenas canta. As pessoas vão ter um mistério de você, deixa o mistério rolar. E quando ela vai conversar com o Bane fala, não, você é tão divertida, não deixa o mistério, se abre, seja você no palco, fale mesmo com o público. Só que ela se enrola toda, então ela fica nessa confusão se ela deve ser misteriosa ou se ela deve ser divertida e alegre e falar um monte. E às vezes você precisa ter um pouquinho de cada, tudo equilíbrio, você não precisa seguir o padrão do pai dela, que é ser um cara que só vai lá e faz a música, nem o padrão do Bane, que prefere que ela seja divertida e fale tudo. E aí, durante essa conversa, o Bane vai perguntar pra ela como ela se define, a mistura de qual artista com qual artista que ela se define. Por exemplo, o Bruno Mars, pra ele, é a mistura do Prince com o Justin Timberlake. E qual é a mistura da Bess? E ela pensa um pouco e fala, eu sou a mistura de Alicia Cara, Carole King e Betty White.
E cara, são pessoas completamente diferentes umas das outras. Ele olha tipo e fala: nossa, que esquisito, Betty White. Ela fala que é porque ela gosta de cachorros também. Então assim, ela é uma mistura de pessoas completamente diferentes, uma mistura excêntrica. E cara, tem coisa mais legal que isso, você ser de tudo um pouco, você não precisar seguir um padrão, você gostar de filmes clássicos e de Big Brother, sabe? Assim, você conseguir gostar de coisas muito diferentes e ser estilos diferentes, e não tem nada mais legal que isso. E aí, logo em seguida, ela vai ter uma conversa com a Prisha, que é a amiga dela, sobre a apresentação e tal, e a Prisha sugere para ela que ela convide alguém como banda de apoio, porque não é só porque ela é uma cantora solo que ela precisa fazer tudo 100% sozinha. Não é todo mundo que consegue chegar no palco, só você mesmo, e cantar. Às vezes você precisa de uma banda, de um apoio, de, sei lá, assim, tem artistas que têm bandas enormes, tem bailarinos, tem coisas que dão uma sensação de você não estar sozinho no palco. Então ela tem a ideia de chamar o Samuel para participar. E aí aonde que ela vai ensaiar para apresentação? Lá no depósito, que é o depósito em que ela é vizinha do Ethan. E aí o Ethan aparece, né? Tipo assim: oi, Bess, vamos conversar. Aquele dia pegou mal porque eu cheguei com minha namorada no bar e você achou que eu era solteiro e tô totalmente disponível para você. E rolou um clima entre a gente, porque realmente rolou. Mas ele não consegue muito ter essa conversa, mas cara já tá na cara. Tá nítido que ele tá afim dela de algum jeito, ou pelo menos ela é uma pessoa diferente pra ele, ele tá ali um pouco interessado. Mas aí o Samuel chega na hora e corta a conversa e eles vão ensaiar. Só que o Ethan fica ali só de ouvido na conversa deles, do ensaio, porque, gente, ele tá afim dela, entendeu? Ele ainda não conseguiu admitir, esse momento vai chegar, mas ele tá afim dela. Eles ensaiando, a Bess canta uma das canções, ele sugere algumas coisas, ela no começo é muito teimosa, ela não quer mudar, ela pensou a música na cabeça dela, mas... Gente, às vezes a gente tem uma ideia e as pessoas chegam pra dar uma melhorada, uma incrementada. O problema grande da Bess, até o momento que a gente percebeu, é que ela quer ser perfeita. No último vídeo eu falei sobre isso, né? Sobre a gente já chegar pronto. E ela é muito talentosa, ela é muito boa, só que ela é uma menina que está aprendendo a ser boa. Então sim, ela vai precisar de sugestões de outras pessoas, ela vai precisar da ajuda dos outros e pra ela é um pouco difícil lidar com isso, mas ela precisa lidar. E beleza, então eles vão lá pro bar pra fazer o show, a Bess com o Samuel e o Bane acompanhando. No começo ela se enrola um pouquinho ali na apresentação, mas o Samuel dá uma ajudinha pra ela não falar demais. Eles cantam e mandam muito bem. E aí, na hora de receber o pagamento, o Bane fala: bora me pagar, cara, você combinou comigo que ia me pagar. E o dono do bar fala: vixe, eu não vou te pagar nada, cara. Tu aí, se da próximo show vocês vierem de novo e fizer sucesso, quem sabe eu divido a bilheteria com vocês. Mas o cara dá, assim, um furo com eles. E a Bess fica: ok, tudo bem, esse cara não é muito legal. Mas ela fica meio chateada porque ela combinou de pagar o Samuel. Então ela pega as gorjetas dela e dá pro Samuel. E o Samuel fala: não, cara, a gente tá junto, para de ser tão orgulhosa, não precisa disso. E ela entrega pra ele e fala: deixa eu ir embora que eu tô atrasada, entendeu? E aí ele pensa: putz, onde essa menina foi? Ela tá atrasada pra quê? E ela foi cantar na rua, fazer show na rua e tal. Típico de Nova York, de arte. A gente falou do último episódio que todo mundo toca na rua, no metrô, que a cidade inspira arte. E ela foi fazer o trabalho dela na rua também. Só que aí o Samuel vai atrás e fala: eu vou fazer aqui contigo. Ela fica meio contra, mas depois eles fazem ali um showzinho. Não tem ninguém que dá nenhuma gorjeta pra eles, nenhum dinheirinho. E acaba o episódio. Então,
Nossa, falei rápido, né? Esse episódio, ele é um pouco mais leve, ele tem significados, assim, mais intrínsecos, ele não é tão sentimental, ele tem muitos números musicais, então, assim, é meia hora de episódio e tem 4 músicas, tem ela no começo, ela ensaiando, no show e no final. Tem uma música cover, é muito legal, passa muito rápido, você nem sente. E o que a gente entende é, mais uma vez, a Beth está perdida. Tem um ponto positivo, porque ela conseguiu cantar no palco, mas ela precisou de ajuda, então legal. Isso mostra que nem sempre a gente precisa fazer tudo sozinho, a gente precisa de ajuda também. O Ethan tá ali afim dela, a gente já percebeu. Espero que nos próximos episódios isso desenrole melhor. Esse episódio a gente tem pouco da Prisha, que é a amiga dela, mas no terceiro episódio que eu já assisti vai ter uma coisa muito importante sobre ela, que eu adorei. E é isso, gente. É assim, quando o review é sobre episódios, nem sempre a gente consegue ter tanta coisa pra falar, mas eu sempre acabo falando muito. Mais uma vez exaltando a fotografia, que é linda, Nova York é maravilhoso, inspira arte, é uma série de muito coração, já falei isso, já cansei de falar isso mesmo em 2 episódios e tô curtindo muito. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, deixa seu comentário, me diz se você tá assistindo Little Voice, provavelmente se você assistiu esse vídeo até o final, você tá assistindo Little Voice. É uma série que não tá sendo muito falada, pelo menos aqui no Brasil. Não vai atingir muita gente. Eu sei que esses vídeos mesmos não vão atingir grandes pessoas, mas eu precisava falar sobre ela. Eu sou muito fã de musicais. Eu amo Sarah Bareilles, que é a produtora e a compositora, a criadora, enfim. É isso. Até o próximo vídeo, um beijo e tchau!